agora eu quero falar desse cara aí, desse carequinha, né? Eu não tenho nada contra os carecas, pelo contrário, eu gosto dos carecas, né? Olha lá, Pô, Jorge tem tá um aí pouquinho de também. cabelo aqui, pô. Tem um pouquinho de cabelo aí. Tá aí, tá tentando. Mas o Lucão, cara, toda pessoa que vem aqui, normalmente eu tenho alguma história com aquela pessoa ali, né? Já trabalhamos junto, é um amigo e tal. E o Lucão é um desses caras aí que a gente trabalhou junto há alguns anos, né? E hoje é muito engraçado, né? Porque na época que eu era Globo, o Lucas não era Globo. Ele era da Nuvolax e prestava serviço para a Globo, ficou alocado lá no time comigo um tempão. Hoje o Lucas está na Globo e eu não estou mais lá. Ele vai contar um pouco aí da história dele para vocês, mas eu falo que é uma continuidade, né? Eu saí e deixei lá um problema para ele ficar cuidando, que é o GS. E hoje ele está cuidando lá, junto com a galera que está no time também, que muita gente estava lá, Thiagão, Celção, quem mais? Léo. Léo tá lá? Tá lá o Léo, Tá, tem o Léo, Gui, que tá aqui o com a gente, né? Celcinho, enfim, uma galera que tá lá e, pô, eu fico feliz demais. Mas eu fico feliz também de ter esses caras aí, essa galera que eu falei, como amigos, né? A gente, apesar de não estarmos trabalhando juntos mais, a gente continua a nossa amizade. Toda vez que eu tô em São Paulo, a gente tenta se encontrar lá. E nas últimas a gente se encontrou, a gente tomou um chopp, jogou conversa fora, e que é importante, né? Levar para a vida aí as amizades. E o Lucas é um grande colaborador aqui do grupo, vocês percebem muito ali, às vezes o Lucas fala, tá ajudando, eu não estou tendo tempo, minha vida é uma loucura, e hoje ele é um dos caras que colabora ali com esse grupo, né? A gente tem pessoas, a maior parte, aprendendo, e a gente tem pessoas que estão ali tentando ajudar essas pessoas a aprenderem. E o Lucão é um desses caras aí, com outros como o Alex também, que já é o nosso videomaker aí, mais uma galera que ajuda esse grupo a continuar. Tem várias iniciativas, a gente tem já os grupos de WhatsApp e Telegram, a gente tem um portal, a gente tem um canal no YouTube, então temos várias coisas aí, é difícil para uma pessoa só cuidar de tudo, e esses caras estão me dando um suporte aí absurdo. Então, Lucão, ó, para você, ó, aqui, ó, hashtag tamo junto, lá tem até um coração lá. Tá contigo aí, cara. Manda bala. Beleza, cara, beleza. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui. Obrigado pelas palavras, cara. Fiquei até emocionado aqui, né? Fiquei até sem jeito. Deixa eu compartilhar essa pra tela. Vocês conseguem ver aí? Já veio. Tá na plataforma já. Beleza, então vou iniciar aqui a apresentação. O Eric já fez uma bela de uma apresentação aí, né? Acabou ficando que não consigo falar mais nada. Bruno, eu queria iniciar talvez ali agradecendo o Eric, né, pela oportunidade de novo de poder contar com essa colaboração aí. Eu tentei fazer essa mesma iniciativa aqui em casa, mas não deu certo. Compartilhei com os meus dois irmãos essa trilha do Serviço Sinal, com as minhas primas, mas ninguém quis, enfim. Aí eu vi que o Eric tinha criado um grupo e tava dando super certo. Falei, Eric, eu posso te ajudar, cara? Meu, vamos levar isso pra frente. É muito bacana a ideia. Inclusive, eu até recentemente fiz minha tia entrar no grupo também. Vamos ver se ela vai pra frente. Ela está lá no Telegram também. Baixei o aplicativo para ela, que ela nem sabia também, enfim. Bom, eu e Eric, a gente trabalhou um bom tempo junto, né? Acho que no ano de 2021, a gente trabalhou praticamente o ano inteiro junto, né? Como ele mencionou, eu era prestador, né? A empresa estava prestando serviço para a Globo, e eu estava sob a supervisão do Eric. Eu achei até uma grande covardia, Eric, porque quando o time estava perfeito, assim, lindo, aí ele vai lá e sai. Todo mundo já estava bem alinhado, todo mundo se entendia com relação ao que precisava fazer, enfim. Mas, enfim, né? Mudanças são necessárias, né? Mesmo que dói. Hoje vou estar falando com vocês um pouco a respeito, né, de business rules, né? Ou até mesmo, para quem não gosta de utilizar a instância em inglês, são regras de negócio. Tá? Então, hoje eu vou tentar abordar ali falar um pouco sobre mim, para vocês entenderem também quem é essa pessoa que está do outro lado da telinha. Apresentar ali
as BRs, né? Eu gosto de chamar de BR. Sou quase um mineiro, gosto de comer palavras também. Vou apresentar como que funciona as variáveis globais que também existem. Aí a gente vai praticar alguns exemplos e aí também posso abrir para perguntas. Tá bom? Bom, falar um pouco sobre mim. Meu nome é Lucas Nogueira, eu tenho 28 anos, sou casado, sou pai de menina, com muito orgulho, sempre quis ter uma menina. Trabalho com TI há praticamente 10 anos, né? Nos primeiros 7 anos, eu trabalhei com automação predial. Eu acabei não colocando aqui, mas eu fiquei um pouco mais na parte do ServiceNow, porque eu gosto bastante, acho que deu para perceber. Mas os 7 primeiros anos eu trabalhei com automação predial. Então, as empresas que eu trabalhei fazia gerenciamento, né, de edifícios como ar-condicionado, iluminação, hidráulica. Eu viajava o Brasil afora para poder fazer a parte lógica, a parte gráfica, montava a documentação, aplicava treinamento e também implementava o sistema e depois ficava uma semana no cliente ainda para poder fazer um acompanhamento, né, a operação assistida, que o pessoal chamava. Então, depois de muito tempo, senti essa necessidade de entender um pouco mais como que funcionava, né, os bastidores da programação. E lá, acreditem ou não, era low code. Então, hoje o que está sendo novidade no ServiceNow, lá já era praticado por mim. Eu ficava arrastando um bloquinho ligava no outro bloquinho. Mas, não estou entendendo o que esses bloquinhos aqui, eu quero ver como é que funcionam por trás. Aí eu fui fazer uma faculdade, né, comecei a fazer faculdade, e aí um dos eventos da faculdade chamava Feira das Carreiras. E aí uma consultoria que trabalha com o ServiceNow estava presente, que é a Alpar Service. Inclusive a gente tem alguns integrantes aqui, acho que alguns ou um integrante. O Edu acho que ainda está lá. Não Alpar não, o Edu do Vox, enfim. Não, mas tem sim. Hoje o Red lá entrou no grupo, que é o Vitor Leite. O Vitor Leite. O Vitor entrou no nosso grupo lá hoje ele entrou. No portal e no grupo. Aí o que acontece? Eu fiz um processo seletivo, eles me aceitaram, e aí eu iniciei minha jornada em ServiceNow. Então, conheci a Cíntia também faz parte do Telegram, ela entrou, teve minha primeira gerente também nesse mundo do ServiceNow, que foi a Terezinha, ela também faz parte do nosso grupo lá de ServiceNow, do Snow Training, né? E aí eu fiz um treinamento, né, pessoal, um treinamento de 30 dias, ou algo próximo disso, e aí depois disso já comecei a atuar em cliente. O primeiro cliente que eu atuei foi a Marisa, Lojas Marisa, aprendi muita coisa, né, dando cabeçadas. Passei por alguns clientes, depois que eu comecei a entender de fato como que funcionava a questão do mercado, o ServiceNow, enfim, o que isso agregava na vida das pessoas que tinham esse tipo de serviço, aí eu dediquei 100% da minha vida a aperfeiçoar e aprender como que funciona cada vez mais a plataforma. Então, hoje, apesar de ter passado já como ser um dos clientes que eu atuei, né, na Globo, hoje eu estou como colaborador. Bom, e o que é Business Rules? Eu escrevi aqui, galera, foi com as minhas próprias palavras, tá? Existe uma definição técnica, mas eu achei melhor colocar nas minhas palavras. Então, é uma ação ali que ela vai ser executada para cada interação que tiver com algum registro, numa determinada tabela, né? Então, sempre que um incidente for criado, existe uma regra de negócio, isso é uma coisa definida, né, por um departamento, enfim, existe sempre uma lógica por trás daquilo, né, por que aquilo deve ser executado. Então, uma ação que vai ser executada com a interação de cada registro. Então, a gente pode falar, quando um registro for criado, né, na criação de um registro, precisa fazer isso, né? Então, quando um registro for lido, eu preciso fazer isso, enfim. Então, são regras de negócio, são ações que vão ser executadas com base em uma necessidade, né, que o departamento ou a empresa, enfim,
ela precisa. Então, basicamente, desta forma que eu coloquei assim, com as minhas palavras, né? Bom. Essas ações, vale lembrar que essas ações elas são executadas no banco de dados, tá? Então, a regra de negócio ela sempre vai estar associada a alguma interação também na base de dados, logo, né, é no banco de dados mesmo. Bom, e como que funciona, né? A BR, eu gosto de chamar de BR, tá, pessoal? Abreviando, eu falei que era quase o mineiro. Então, a BR ela leva em consideração sempre dois critérios para serem executadas. O primeiro é o momento que ela vai ser executada, né? Quando, né? Qual horário, qual a condição para ela ser disparada. Hoje existe essa possibilidade de você executar antes, depois, de forma assíncrona, também quando existe a necessidade da exibição de algum registro. Então, a BR que executa antes, vai ter um fluxo um pouco mais para frente, que vai ficar mais fácil de entender. Mas ela executa depois que o usuário envia o formulário, só que antes dessa informação que foi enviada chegar no banco de dados. Tá? As BRs que executam depois, elas executam sempre depois que o formulário ou o registro é enviado, né? E as ações foram executadas, aí sim a BR, em português fica até um pouco difícil de explicar, mas a BR depois, ela executa depois, as que são after, né? As BRs assíncronas, elas existem quando não existe, por exemplo, ou não tem a necessidade de que algo seja executado na mesma hora, né? Então, eu acabei de inserir um registro na minha base, eu quero que na mesma hora seja executado alguma coisa. Então, quando não existe essa necessidade de executar na hora, é utilizado também BRs assíncronas. Aí ele vai pegar essa operação que precisa ser feita, e aí depois, num outro momento, ele executa. Isso serve para não onerar a performance da plataforma, né? E aí, as BRs de exibição, elas executam antes do formulário ser apresentado para o usuário. Então, logo após a leitura no banco de dados, então você imagina que houve a leitura no banco de dados, e aí antes desse registro ser exibido, aí as BR de exibição são executadas. Beleza? E aí, esses tipos, né, de disparo, eles podem ser casados com a operação do banco, né? Então, é sempre antes de inserir, ou antes de atualizar, ou antes de consultar, eu posso montar a BR de acordo com a necessidade, né? Então, dá para fazer uma boa mesclagem, né, com as operações que existem hoje. Beleza. Então, uma das coisas que eu não sei se todos estão familiarizados é o fluxo, né? Como que funciona o fluxo de execução das BRs. Essa imagem aqui, vocês podem estar consultando na própria documentação da ServiceNow, que ela também é utilizada. E eu acho muito bacana ela. Então, ela traz para a gente praticamente dois casos de uso, né? Então, nós vamos ter ali, inicialmente um usuário, ou até mesmo um sistema, né? Pode ser uma API. Ela vai fazer uma consulta na nossa base. Então, antes dessa consulta ser de fato efetivada na base, aí as BRs de consulta, né, de query, elas são executadas. Beleza, a consulta foi executada na base, agora vai retornar informação para o usuário. Então, vamos supor que ele está abrindo um formulário de incidente. Vou usar incidente, acho que fica mais fácil, né, da gente levar até o fim. Então, aí as BRs de display, elas são executadas. Tá? Uma vez que ela é executada, aí de fato o formulário abre, a pessoa interage com ele, e aí ele vai submeter esse formulário. Ele pode estar criando um novo formulário também, ou alterando um que já existe. Depois que o formulário é submetido, né, antes dessa atualização ser realizada na base, as BRs before são executadas, né? Então, antes, no caso em português, né, antes eles executam todas essas BRs para poder fazer validação, enfim, algum tipo de necessidade que tenha na
na própria empresa. Tá? Aí, beleza. Essas informações foram salvas na base, ou foram inseridas na base, e aí, depois que todas as alterações foram realizadas, que as BRs after serão executadas. E aí, elas interagem pela última vez no registro. Beleza. Bom, e aí, o que acontece? Existem algumas variáveis globais que estão disponíveis dentro dessa estrutura de BR, né? A primeira, acho que mais conhecida, é o current. Eu não costumo chamar de variável global. A ServiceNow chama de variável global, mas eu entendo que seja um objeto, né? O objeto atual, né? Que seria o current. Então, ele representa o estado atual do registro que está sendo referenciado, né? Tem previous, que ele vai representar o estado anterior, né? Então, depois, antes da alteração, como que o registro estava? Então, você consegue acessar essa informação pelo objeto ou pela variável global que chama previous. Normalmente, nas BRs, elas ficam já disponíveis, né, na estrutura. A gente vai ver daqui a pouquinho que ela já está disponível. Essa outra variável chamada GScratchPad, ela é muito utilizada nas BRs de exibição. Então, quando existe uma variável, uma necessidade de você recuperar alguma informação do servidor para o cliente. Então, supondo que você precise armazenar dentro dessa variável a lista de itens de configuração que está relacionado com o responsável de um incidente. E toda vez que ele entrar no incidente, mostra para ele a lista de itens de configuração que está associada a ele. Então, você pode armazenar a informação dentro dessa variável e recuperar ela através de um client script. Então, ela é muito utilizada nessa situação. Já o GS, ele faz referência ao Glide System, né? Ele vai disponibilizar todas as funções de sistemas que a gente pode estar acessando dentro de uma BR. Então, a gente pode estar fazendo a exibição de uma mensagem, a gente pode estar fazendo a exibição de várias coisas, né? De todas as funções que de fato existem dentro do Glide System. Beleza. Bom, então agora vamos montar alguns exemplos para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tá bom? Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Bom, então vamos lá. Eu falei bastante a respeito dos incidentes, acho que vai talvez a gente entrar na tabela de incidentes. Então vamos imaginar que toda vez que mudar o responsável por um incidente, a gente exibe uma mensagem, né? Então, a gente pode pegar aqui um incidente, vou tirar aqui os que estão fechados, né? Só os que estão, quero que esteja com algum responsável. Está em progresso. Esse, por exemplo, ele pertence, está sendo resolvido pelo David Lu. Então, eu vou alterar, né? Vamos imaginar uma regra que sempre que eu alterar o responsável pelo incidente, eu vou exibir uma mensagem aqui. Seja bem-vindo ao incidente fulano de tal. Olá, fulano. No caso, o responsável. Né? Seja bem-vindo ao incidente fulano de tal. Vamos imaginar que estão tentando fazer uma experiência de usuário mais legal. Olha sobre o incidente. Certo. Então, vamos abrir aqui as BRs. Para quem não está familiarizado com esses comandos que eu estou fazendo aqui, eu estou utilizando uma extensão, tá? Do SNUtils. Mas a gente poderia também acessar o mesmo recurso digitando aqui, ó. Business Rules. Tá? É exatamente o mesmo caminho.
Tá? A diferença é que eu estava usando um atalho e uma extensão. Já foi tema de apresentação aqui também. Beleza, então vamos criar uma nova BR. Então vamos dar um nome para ela. Simple Message. Nome de Simple Message. Aí a gente vai associar a qual tabela que essa BR precisa ser executada, certo? Então eu quero que essa BR seja executada na tabela de incidente. Se eu acertar o nome, fica mais fácil. Então aqui, ó. Então sempre que houver uma atualização, eu vou executar uma ação. Eu posso configurar a BR, né, de forma simplificada. Não tem a necessidade de configurar a BR de uma forma avançada. Para esse exemplo, né, para a gente começar esse exemplo, dá para fazer somente com isso. Então, qual que vai ser a condição? Né? É sempre importante a gente colocar uma condição para que a BR seja executada, né, que é o momento. Então, por exemplo, eu estou assumindo que, para que essa BR seja executada, o assign to, que é o responsável do incidente, ele não está vazio. Não está vazio. E o assign to, ele mudou. Beleza? Porque senão ela pode executar quando não tinha ninguém e passou a ter alguém. Então vamos imaginar, ou só considerar que mudou. Né? Só que se eu considerar só que mudou, eu posso remover o responsável, ele vai falar, olá, nulo. Não é interessante a gente receber uma mensagem com o nome de nulo. Então por isso, coloco o assign to is not empty. Não está vazio. E qual que é a ação que vai ser executada? Eu vou mostrar Lucas, deixa eu só falar uma coisa que talvez não tenha ficado tão clara. Volta ali no when to run. O when to run, galera, pra galera que ainda não tá com o inglês afiado aí, é tipo quando que vai rodar, né? Quando que essa BR vai rodar. Sim. Por isso que tem as condições aqui. E aí toda vez que vocês selecionarem a tabela ali em cima, ó, onde o Lucas botou a tabela de incidente, ele vai carregar aqui na Filter Conditions os campos dessa tabela. Então, se ele mudar ali, não muda agora, mas se ele mudar para uma outra tabela, ele vai carregar aqui nessa lista aqui, nessa select box, as condições aqui, os campos daquela tabela para você utilizar como condição, tá? Então, são coisas simples assim, mas às vezes não tá tão claro para a galera. A gente está tão automático que vai falando como se fosse verdade. Bem natural, né? Mas, de fato, galera, aqui, lembra que eu comentei a respeito do momento de disparo? Então, essa seria a configuração do momento de disparo. De fato, quando que ele vai executar, né? Quando que será executado? Qual é a condição para que isso seja executado? E é uma boa prática recomendada pela própria ServiceNow que sempre tenha uma condição de disparo, né? Não configure uma BR sem condição de disparo, porque ela vai executar toda vez, né? Sempre. E não, sem ter a necessidade, você já vai estar onerando a performance da sua plataforma. Beleza? Então, aqui nas ações, a gente vai configurar uma mensagem, né? Então, nós vamos falar assim, ó, olá, aí eu coloco aqui, ó, aqui eu tenho a possibilidade de acessar também os campos da tabela que eu mencionei. Então, aqui, para a tabela de incidente, ó, eu tenho o assign to. Esse assign to, eu posso referenciar ele através desse nome aqui. Só que esse campo é um campo de referência que ele olha para a tabela de usuários, né? Então, se eu vir aqui, tem uma lista de usuários aqui. Esses usuários que pertencem a esse grupo aqui de Service Desk. Então, eu posso fazer um .walking. Não sei se todos também estão familiarizados com a parte de .walking, mas o .walking seria eu, através desse campo, eu navegar nos outros campos que estão disponíveis, né? Porque é uma tabela. Então, pensa que eu estou referenciando uma tabela aqui, e essa tabela tem campos, né? Os usuários têm campos. Eu vou referenciar algum outro campo que esteja aqui. Ele não está aparecendo, mas é o campo de name. Tá? Ou poderia pegar só o first name. Eu vou fazer essa configuração. Então,
submed to ponto first underline name, que é exatamente esse campo aqui, para ficar um pouco mais claro para todos. Então eu estou falando, ó, eu estou acessando essa tabela, né? Implicitamente isso é uma tabela, que é um campo que está referenciando uma tabela. Eu estou vindo neste outro campo que está aqui, ó, first name. Então, tecnicamente estou falando, olá, David, né? No caso não foi salvo ainda, mas eu estou acessando essa informação. Vou colocar aqui uma vírgula aqui, ó. Olá, David. Seja bem-vindo ao... Eu coloco aqui o número do incidente. O número do incidente a gente tem através da própria tabela, né? A gente não precisa fazer um .walk, né? É um campo de texto na própria tabela, que chama number. Então eu vim aqui e insiro informação aqui. Number. Então, olá, fulano. Seja bem-vindo ao... Eu posso até colocar aqui, ao incidente fulano de tal. E um ponto de afirmação. Vamos salvar isso daqui e vamos ver se funciona. Quem sabe faz Beleza, ao então, vivo. Vamos ver se funciona. Esqueci um ponto e vírgula, aí não funciona mais nada. Beleza. Então vamos alterar essa pessoa aqui. Vamos colocar fora o David, vamos colocar Beth. Beth aqui e vamos fazer uma... Vamos salvar o registro. Então ele vai exibir uma mensagem. Olá, Beth. Seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? Botou o A ao incidente fulano de tal. Então, pode ser que exista uma regra de negócio, né, que faça essa associação. Como também, a gente pode configurar uma outra regra de negócio, né? Por exemplo, toda vez que a pessoa acessar... Peraí, pessoal, fiquei na chegada. Vamos ter reunião aqui. Calma aí. Chegou tocando terror já, né? Tá querendo subir na cadeira. Já aprendeu o serve sinal? Não, isso aqui não. Eu tô ensinando, né, o que é variável, o que é constante. Alexa, liga o quarto. Bom, Tudo bem. Tá, eu tinha até me perdido onde é que eu tava. Bom, vamos tentar criar um outro exemplo aqui. Uma configuração um pouco mais rebuscada, né? Então, ao invés de ser uma mensagem simples, vamos dizer que agora eu quero criar um outro tipo de configuração. Então, vamos até voltar aqui para a lista de BRs. Vou voltar no modo convencional. Ou melhor, modo tradicional. Então, aqui eu tenho a lista de todas as BRs. A última que foi atualizada foi a que eu criei. Então, vamos criar uma outra. Bom, a gente pode fazer a seguinte BR. Se o usuário que está acessando a BR não é responsável, aí a gente registra uma mensagem lá no incidente. Então, por exemplo, ó, eu não sou responsável por esse incidente. Então, quando eu acessar o incidente, quero que seja gravada uma mensagem aqui, ó. O usuário atual, que no caso seria eu, né, o System Administrator aqui, acessou o incidente. Para a pessoa já ficar ligeira de que, opa, eles estão te assistindo, né? Eles estão nos olhando, nos observando. Então, como é que a gente poderia fazer isso também? Sorria. Filmado. Então, da mesma forma, a tratativa, vamos supor que a tratativa de incidência é muito importante, ninguém pode ficar olhando aqui o tempo todo, então, nós agora vamos recorrer também, ó, à parte avançada da coisa. Então, vamos configurar aqui a condição de disparo dela primeiro,
Então, eu quero que ela seja executada sempre pode ser before, antes disso for consultar. Aqui, ó. Eu quero que antes que a tabela seja consultada, ela dispare. E aí, o assign group, ou melhor, assign to, deixa eu ver se tem aqui. Isso, não, is not. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. O responsável não é eu. Beleza? Mas tem como a gente também criar um filtro dinâmico. Olha, aqui só tem a opção de que é eu. Mas no caso, seria a regra ao contrário, sabe? A gente pode deixar assim dessa forma, mas é possível também configurar, criar um filtro dinâmico. Aí qual vai ser a mensagem? A gente pode colocar aqui, ó. Usar esse campo Advanced, nesse momento. E aí, a gente pode dizer o seguinte, ó. Observe que aqui a gente já tem, ó, aquela variável global, que é o current, também tem o previous. Então aqui, ó, a gente pode falar, ó, current, porque current é o registro que está sendo referenciado no momento. Então a gente pode colocar aqui, ó, work notes. E aí ele vai receber um texto. Eu quero que o registro atual, que está sendo acessado, receba um texto nesse campo work notes. Vai ser esse campo aqui, ó, work notes. Beleza? E qual vai ser o texto? Eu posso colocar o usuário. Eu vou concatenar isso daqui com a informação do usuário. Então, quem é o usuário que está acessando? GS, que é aquela outra variável global que a gente comentou, ponto getUserName. Vamos pegar o nome do usuário que está acessando. E aí, acessou o registro. Eu coloco aqui o current.number também. Beleza? Então, dessa forma, a gente iria gravar essa mensagem toda vez que o responsável não for o administrador. Então, ele vai dedurar o administrador toda vez que ele ficar entrando dentro de algum incidente. Bom, vamos salvar e vamos ver se funciona. Então, vamos dar um F5 aqui. Vou botar aqui nos incidentes. Tá. Deixa eu ver. Meu work notes. Tá certo. Pequeno detalhe. Um display, galera. Só um pequeno equívoco ali. Bom. Então vamos lá. E aí, o usuário, a mensagem não foi gravada, né? Ela foi inserida aqui, mas tem que ser gravada também. Então, ele vai estar exibindo aqui essa informação.
o usuário admin, que no caso é o nome do usuário tal, né? Ele acessou o registro fulano de tal. A gente pode fazer vários outros exemplos aqui. Eu não sei se tem alguém que tem algum exemplo em mente aí também, mas as nossas possibilidades são imensas. Por exemplo... Eu tenho um aqui. Essa ação que você fez aí, como é que você faria sem usar o Advanced? Sem usar o Advanced? Desmarca Bom, seu Advanced aí. Como é que você jogaria informação no Worknotes? Aqui a gente consegue utilizar... Não, ali, ó. Vê se você não tem Worknotes ali no Set Field Valley. Ali no campo de cima. Desmarca o Message. Tem a Worknotes... Não, peraí. Acho que chama Comics. Peraí. Era para estar, né? Mandaram aqui, Additional Comments. Additional Comments, não. Também não. Mas não precisa ser nessa, não. Faz o processo, grava na short description, qualquer lugar. Só para o pessoal ver que não precisa, a questão da Business Rule, você não precisa ter, como é que eu vou dizer assim, usar o Advanced para fazer muita coisa. Né? Precisa de código. Exatamente. Então, você consegue, por exemplo, alterar um valor ali na short description, qualquer coisa aí, né, botar um valor, sem precisar de código. É claro que algumas coisas, que aí é onde a gente entra na parte do Advanced, aí vão requerer código. Né? Se eu quero, por exemplo, usar minha Business Rule para interagir com uma tabela, para executar uma query e tal, fazer tal coisa, aí eu vou precisar do Advanced, mas coisas mais simples, você já consegue fazer tudo por ali. Né, sem usar o Advanced. Não sei. Ele não está deixando desmarcar. É porque tira o código aí, é porque tem código aí. Deixa eu ver. Não. Mesmo comentando aqui, né? Salva lá agora, ver se vai. Agora ficou... Não. Mas ele não vai executar o Advanced, ele não tem nada lá. Não, tá só comentado mesmo. Eu apaguei tudo, Lucas, e o meu deu no Advances. Eu apaguei tudo lá dentro. Pode ser algum bug nessa minha instância aqui. Apaga tudo lá, pô. Não, mas ele funcionou, ó. O short description foi de fato reescrito aqui. E aí foi a condição o quê? Quando mudou o Assign To ainda? Não. Aquela é uma outra BR. Essa daqui, no caso, quando eu acessar um registro que não pertence a mim. No caso, não pertence ao System Administrator. Verdade, Aí ele botou lá Short Description. Vai estar bisbilhotando aqui. Uma outra... Chegou uma aqui do Eric Alves. Depois fala essa aí, que ele tem uma outra aqui, que aí esse aqui já vai entrar em outro negócio, mas dá pra gente fazer. Uhum. Ele falou faz um exemplo que manda um e-mail para o usuário informando que ele é o responsável pelo incidente. Mas rapidinho, nesse caso aí desse exemplo do Worknotes, teria que, para fazer essa postagem, teria que mencionar o botão ali post ou não? Não, cara. Quer ver, ó? Esse daí do Worknotes aqui, deixa eu voltar a versão aqui. Esse daí é no before. A gente tinha colocado before. Aqui, ó.
antes de ser consultado, e o responsável não é o fulano. Porque que acontece? Quando a gente está executando uma BR de before, não tem a necessidade de você colocar, por exemplo, um current.update para ele de fato executar assim, current.update, porque todas as alterações que foram mencionadas ali já são salvas, né, quando as atualizações são feitas, então não tem essa necessidade. Inclusive, se a gente fizer isso, a gente pode causar uma recursividade, tá? Então não tem essa necessidade. Aí, nesse caso, antes de uma consulta, tecnicamente ele deveria já fazer o envio. A gente pode tentar usando comments, que é o additional comments. Tá. Você fala o quê? Para já ir gravado direto? É. Não. Por algum motivo ele não está vindo. Seria de fato essa configuração, antes de uma consulta. A gente pode fazer, a gente pode até fazer o seguinte, ó, depois da consulta, aí não teria problema a gente fazer um current.set workflow false, porque para a gente evitar a recursividade, existe esse método que a asserção recomenda que a gente utilize. E aí ele vai receber como parâmetro um booleano. E a gente fala que é falso. Com isso, a gente impede que outras BRs sejam executadas, mas a utilização deste recurso é bem estrita, quando de fato a BR before não atender. A versão sempre recomenda que a gente sempre utilize o before para poder fazer as interações. Beleza. Vamos observar aqui se... Não. Tá de palhaçada. Bom, vamos tentar o exemplo que a outra pessoa mandou. Isso aqui eu Então, vejo e mando lá no grupo também. O outro exemplo, assim, eu acho que ele não se enquadraria aí. Até o Romulo respondeu lá, notification. No meu ponto de vista, seria feito, a melhor maneira de fazer isso é lá configurando as notificações, né, critérios para ele enviar a notificação direto, ao invés de usar uma BR. Para fazer isso via BR, ia dar uma dor de cabeça, até dá, mas ia ter que fazer chamar um evento, chamar a notificação, ia dar um trabalhinho tenebroso. É melhor você ir lá na notificação e botar os critérios lá para ela ser executada, se ela ia ser enviada. Dá para fazer, na verdade, das duas formas, né? Aqui, no caso, como que a gente faria, né, para poder invocar? Porque quando uma notificação está criada já, que é o caso dessa instância, provavelmente ela deve ter várias notificações. Deixa eu procurar aqui por notifications. Notifications. Existem algumas que elas são disparadas de acordo com o nome do evento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando o evento é disparado, e aí para a gente fazer a chamada desse evento pela BR, seria até simples. Então, seria o GS, o crew aqui, qual é o nome? Event crew. O primeiro parâmetro é o nome do evento, então a gente daria lá, informaria o nome do evento.
Eu não sei se esse evento aqui de fato é o correto, vamos pegar aqui só como exemplo. Passaria o nome do evento. O segundo parâmetro é o objeto glide record, no caso a gente passaria o objeto que é o current. O segundo parâmetro, o segundo e terceiro parâmetro, ele não é obrigatório, mas esse daqui seria, por exemplo, quem são as pessoas que vai receber, né, um evento, o e-mail, a notificação. Aí você pode passar tanto o e-mail da pessoa, quanto o sysid do usuário, né? Então você poderia informar aqui também, por exemplo, lucas.1010@g.global. Aí ele faria o disparo. Hoje não tem nenhum usuário com esse e-mail aqui na instância, mas se a gente pegar, por exemplo, o usuário admin, provavelmente ele deve ter alguma coisa configurada aqui. Mas essa seria a chamada do evento dentro da própria BR. Inclusive, existem várias BRs que fazem a utilização da chamada de evento, né? Só que elas rodam sempre after. Então, sempre depois que o incidente é criado, sempre depois que uma alteração é realizada, ou, por exemplo, o incidente mudou de fila. Estava com o Service Desk, mas agora passou para o N3, N2. Aí eles têm que notificar. Você tem um novo incidente na sua fila. Eles fazem isso também. Pode ser feito, né? Através... Pessoal, vamos migrar para outra sala lá. A gente está com 2 minutinhos aqui para matar. Eu já mandei o link aí no chat. Mandei nos grupos também. Já vou partindo lá para outra para admitir antes que ele derrube a gente. Ah, beleza. Fechou. Fala aí, patrão. Tá ouvindo, Eric? Fala aí, Augusto. Tô ouvindo. Não sabia que era comigo, não, pô. Você que é o cara. Me chamou de patrão, deve ser outra pessoa, né, cara? Não, pior que eu mudei de trabalho, né? Trabalhando lá na Barra. Lá numa empresa de Service Now. Pô, bem que poderia ser, mas tem a ver com a área de TI, né? Infraestrutura de catraca eletrônica, CFTV, controle de pânico. Tô quase sem tempo de estudar, mas não perdi o foco não, entendeu? Aos poucos... Isso aí, cara. Pode perder, não. Show de bola aí. Vambora, vamos nessa. Já tá aparecendo aí de novo, Lucas. Show de bola. Bom, vou montar um outro exemplo aqui, esse jovem aqui. Seria toda vez que a pessoa tentar fazer uma alteração, né, se ela não pertencer, por exemplo, àquele grupo, àquele incidente, ele não permite. Então, ele vai mandar uma mensagem de bloqueio. Então, block updates. Então, vamos fazer aqui as consultas, né, o momento de disparo. Então, são sempre antes de uma alteração, né, de uma atualização. Eu posso fazer a condição, montar a condição aqui, né? O assignment group, ele tem que estar preenchido para eu conseguir fazer de fato essa validação. Então, ele não está vazio. E também, bom, a princípio a gente pode fazer isso aqui, e o restante a gente faz dentro da parte de código. Aqui a gente poderia fazer esse mesmo tipo de configuração, talvez somente com as ações, tá? Mas vou mostrar um pouquinho do outro lado para ficar mais interessante. Beleza? Então aqui a gente vai falar, ó, vamos colocar uma condição se o gs.getUserID, ou seja, se o identificador único do usuário que está acessando o registro, né? No caso, o sysid é o identificador único para todos os tipos de registro que tem na plataforma. Ele for diferente, né? Ou seja, se não for igual ao current ponto, fazer esse daqui, depois dá para a gente fazer o outro. Assigned underline to, se eu não escrever errado, acho que é isso mesmo. Se o usuário atual não é o responsável do incidente, então ele não pode fazer atualizações no incidente, tá? Então a gente
pode exibir uma mensagem. Não sei se a gente tem essa opção aqui. Não. Beleza, a gente vai ter essa informação aqui. ADD emergente. Então a gente vai informar para você. Não pode interagir com esse registro, pois ele não é responsável. Ponto de exclamação. E aqui, nesse caso, a gente já está exibindo a mensagem, mas de fato a gente precisa bloquear a ação dele. Então, nesse caso, o isso mesmo. Abort action. Ele também recebe como parâmetro um booleano, true ou false. A gente recebe ele como true. Beleza? Então, ele vai validar. O usuário atual, que é a pessoa que de fato está acessando o registro, né? Ele é o responsável? Eu costumo deixar essas informações, inclusive, em algumas variáveis um pouco mais para ficar mais fácil de interpretar. Então, responsável vai ser igual a essa informação que a gente recuperou. E aqui, o usuário atual, que é exatamente igual a essa informação aqui. É mais fácil de interpretar também. Então, vou tirar aqui o acento. O usuário atual. Se o usuário atual for diferente do responsável, não vai executar isso que está dentro do bloco do if. Que ele vai exibir uma mensagem, falando que ele não pode, uma mensagem de erro, né? Uma mensagem vermelhinha, para o cara ficar ligado no que ele está fazendo de errado. E ele vai abortar toda e qualquer ação que ele tenha feito. Então, se ele quiser, por exemplo, mudar alguma informação, fazer alguma atualização, ele nega. Então, sempre vai ser negado interagir com o registro alheio. Nesse caso, você pode também, por exemplo, por alguns campos que ele não pode alterar somente. Por exemplo. Sim. Não, eu falo assim, tipo, ó, se ele alterar o nome do assign to, ele pode. O que ele não pode é mudar, sei lá, o grupo, por exemplo. Sim, poderia, Sim, né? Poderia também. É possível a gente configurar da maneira que atenda a necessidade, né? Então, vamos salvar aqui. Lucas, a Adriana que está falando aqui, eu estou com um problema que os usuários eles estão tirando o anexo dos incidentes. Essa regra também poderia ser utilizada para isso? Para ele não Sim. remover o anexo? Sim, na verdade, assim, você consegue criar uma BR para impedir isso, mas, na verdade, isso deveria ser tratado através de ACL. Né? ACL é um pouquinho mais complexo, mas é a maneira correta de você lidar com a situação. Então, opa, peraí, eu estou interagindo, eu estou manipulando um registro, né, que eu não posso, né? Eu estou tendo acesso de escrita, de deleção num registro que eu não posso. Então, é a maneira mais correta, mas também é possível fazer com BRs. Ótimo, legal, obrigada. Vou dar uma pesquisada. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, é uma pergunta, né, do André, que é assim que você concluir essa parte aí, a gente vai falar dela. Beleza. Então, vamos lá. Vou só repassar aqui a nossa regra. Então, ó, antes de uma atualização, tá? Então, aqui tem uma condição onde o responsável ele não esteja vazio. Tá? Aí faz sentido eu executar essa regra, porque o responsável vai ter alguma coisa preenchida. Então, qual que é, de fato, a ação? Ele vai validar, né? Ele vai primeiro armazenar aqui dentro dessas variáveis a informação correspondente. Então, o current.assignTo, ele está armazenando o sysid do usuário. Então, se a gente clicar duas vezes aqui utilizando o SNUtils, que é uma extensão muito boa,
recomendo fortemente, a gente vai ver que tem um número hexadecimal de 32 caracteres. Aqui. Então, ele vai comparar esse hexadecimal de 32 caracteres com o hexadecimal de 32 caracteres do usuário atual, que é a pessoa que está interagindo, né? Aí, se de fato eles forem diferentes, aí ele vai exibir a mensagem e abortar toda e qualquer alteração que ele tenha feito. Então, beleza. Então, eu sei que eu não sou responsável por esse incidente, né? O campo está preenchido. Vou tentar, por exemplo, preencher esse campo aqui, ó, de service. Se tem alguma informação aqui, ó, SAP Enterprise Services. Eu vou salvar. Nesse momento, ele vai exibir aquela... a gente declarou como error message, né? Então, ele coloca uma mensagem vermelha aqui para a pessoa ficar em alerta. Você não pode interagir com isso porque você não é responsável. Ele fala que a atualização foi invalidada. Então, por mais que nesse momento está aparecendo aqui ainda que o registro ainda está aqui, se eu atualizar o registro, atualizar esse formulário, a atualização não foi efetivada. Então, nesse momento, ó, o registro não foi alterado. E isso pode servir para qualquer outro campo, porque eu não fiz uma distinção, né? Então, se eu colocar aqui, ó, teste, vai bloquear da mesma forma. Então, se eu colocar uma outra condição lá, falando, ó, isso só vale para o campo tal, aí beleza, quem você comentou, acho que o Jorge, né, Jorge? Se eu especificar um campo, aí vai funcionar somente para aquele campo. Quer falar aí, Eric? Qual que era? Então, eu quero falar aqui, ó, vou ler o que o André escreveu, e a gente vai discutir sobre esse assunto. Lucas, e você vê muita usabilidade para o Glide Ajax? E seria ela a opção oposta do G Scratchpad? Qual é a mais utilizada? Se é possível medir o uso? Quando fiz um freelancer, enfrentei alguns bloqueios de BR em que alguns campos ficavam ocultos em uma determinada tabela e dava trabalho para testar as alterações que foram solicitadas. Deixa eu falar aqui um pouquinho antes de passar para o Lucas. Antes de a gente trabalhar com qualquer tipo de script ou qualquer funcionalidade do ServiceNow, é importante vocês entenderem que existem dois tipos de scripts, de funcionalidade no ServiceNow, tá? Básico. Uma é a parte client, né, que é a client side, e outra é a server side. Quando a gente fala de BR, de Business Rules, a gente está falando de server side. O que é isso? Tudo que for executado numa BR está sendo executada do lado do servidor, tá? E aí, lá quando a gente, quem é mais experiente, né, para dizer mais velho, conhece lá aqueles padrões de projeto. Existe ainda, né, um padrão chamado MVC, que é o Model View Controller. Então, são 3 camadas, vamos dizer assim, de desenvolvimento. A camada de model, que é uma camada que está ligada ali à parte de acesso a dados, enfim, uma camada trazendo para o mundo ServiceNow seria a camada server-side, uma camada de view, que é a camada, que é a casca, né, que é tudo que é visual, tudo que é ao lado do cliente, que é aqui do lado do ServiceNow, no ServiceNow. Tentando fazer uma analogia, tá, pessoal? Só para quem conhece. Seria a parte client, né, que são os scripts client side, e tem o controle ali no meio que fica fazendo um falar com o outro. Basicamente é isso. Mas por que eu estou falando disso? O Glide Ajax, cara, ele trabalha dos dois lados. Então, o Ajax, o Glide Ajax, o ServiceNow, ele só existe se tiver um desenvolvimento do lado do client e um desenvolvimento do lado do server. Não existe Ajax só de um lado. Então, para que a gente usa Ajax normalmente? Para fazer chamadas, pegar informações, processar coisas do lado que precisam ser processadas do lado do servidor e trazer para o lado do cliente sem ter que ficar recarregando tela. Então, a maior utilização do Ajax é para isso. Por exemplo, eu tenho no meu formulário uma informação que eu preciso validar sem que o usuário submeta aquilo ali. Então, eu vou lá, uso o Glide Ajax, busco alguma coisa no servidor, processo, executo uma query e tal, trago a informação que eu quero e já explodo a mensagem na tela ali do meu cliente, sem precisar submeter alguma coisa. Eu não vejo, no meu ponto de vista aqui, eu não vejo
a Business Rule substituindo o Glide Ajax. Tá? Eu vejo o Business Rule executando sempre do lado server-side, e aí se eu quero fazer alguma coisa que eu vou precisar processar ali, eu vou submeter, né? Vou executar uma gravação, ou enfim, uma atualização, e ele vai executar a Business Rule em seguida. E o Glide Ajax eu vejo para esses casos específicos, que são casos que eu estou no meu formulário ali, no item de catálogo, por exemplo, eu quero renderizar as cidades, os estados, por exemplo, a partir do momento que o cara escolheu um país. O cara escolheu, meu usuário escolheu Brasil, eu quero trazer ele Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não preciso que o cara submeta o formulário para isso. Então eu vou lá, uso o Glide Ajax, vou lá no server, busco a coleção de estados que aquele país tem, que ele escolheu no primeiro select box, e populo o segundo select box, por exemplo. Então seria mais para isso aí. Não sei se foi claro, é uma coisa mais complexa ainda, né? O Glide Ajax é uma coisa um pouquinho mais complexa do que BR, mas enfim, é para outro uso. Eu não vejo eles concorrendo, né? Cada um tem a sua função dentro da plataforma. O G-Scratchpad, ele tem a missão de passar alguma informação para o client-side, né, para o client-script fazer uso no momento em que o registro ele é exibido, né, para que o formulário é carregado. Então, foi como o Eric falou, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, eu tenho um campo de CPF, eu preciso fazer a validação para saber se a pessoa colocou um CPF válido, né? Então, eu consigo fazer essa validação utilizando um Glide Ajax. Eu pego a informação que a pessoa fez no momento de alteração, né? Toda vez que ele alterar o CPF, eu vou validar, eu não preciso necessariamente carregar a página de novo. A questão do bloqueio de BR, que os campos ficam ocultos, eu acho que não tem muito relacionamento, porque você deixar um campo oculto ou não, vai dar view que você está tendo, né, a view que você tem, por exemplo, aqui nesse caso, a view a qual a gente está, ela permite eu ver o number, o color, enfim, e se tiver alguma white policy, ela também pode impedir que eu veja alguns outros campos. Mas se eu, por exemplo, mudar a view que eu estou aqui para um de mobile, por exemplo, eu já não consigo ver outros campos, eu já vejo outro formato aqui, ó. Então depende muito da view, e se tem alguma white policy ou até mesmo um client script, né, que consegue fazer esse controle também de visibilidade, mandatoriedade, ou apenas leitura, né. Por exemplo, é o caso da prioridade aqui, eu não consigo alterar, só consigo ler o que tem ali. Então, eu acho que não concorre, né, um com o outro. Beleza. Bom, galera, abrir mais para perguntas, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer algum teste, a gente pode estar abordando aí também. Eu ia falar uma coisa importante aí sobre BR. Ali, vai lá na BR, qualquer BR aí, por favor, Lucas, só para dar uma explicação também para a galera entender. Quando eu utilizo essa parte aí, esse Advanced, então vocês já viram que dá para eu criar uma BR simples, que eu vou configurar ali quando que ela vai rodar, as condições e as ações independentes de código, né? O que ela vai fazer? Vai alterar o valor de um campo, enfim, de acordo com uma condição pré-estabelecida. Mas eu posso criar BRs mais complexas, são essas BRs que a gente utiliza o Advanced aí. Dentro do Advanced, lembrando que a gente está falando de server-side. Então, nesse bloquinho aí que o Lucas está mostrando, a gente pode executar tudo que é código que roda em server-side. Então, eu poderia ter aqui dentro um glide record, para quem já é um pouquinho mais experiente. A gente pode marcar aí uma sessão para falar de glide record, mas a gente poderia ter um glide record aí, nesse lugar onde o Lucas está, fazendo consulta numa tabela de usuários, por exemplo, para saber, sei lá, qualquer informação do cara. A última hora que ele logou, data e hora que ele logou. E utilizar isso para popular um campo da minha tabela. Tá? Isso é uma coisa que dá para fazer, porque tudo que for server-side, a gente pode executar aí dentro. Outra coisa legal que pode ser feita, e aí até uma maneira de organizar o código,
e utilizar uma coisa que a galera que trabalha com desenvolvimento gosta de fazer, que é reaproveitamento de código, a gente pode ter a sua BR chamando um script include. Tá? O que é o script include? É um repositório ali de métodos. Seria uma classe com vários métodos dentro dela, várias funções ali dentro. Então, o Lucas falou de validação de CPF, por exemplo. Eu poderia ter uma classe que faz validação de CPF, tá? E a minha BR chamando essa classe, que é o script include, processando isso no script include e trazendo o retorno desse processamento para cá, para dentro. Então, existem essas... Para eu não ficar replicando o código, toda vez que eu tiver que fazer uma validação de CPF, eu tenho que escrever o código de validar CPF aqui dentro. Então, não é legal. Então, eu faço uma chamada desse script include, valido lá o CPF, passando um dado daqui, da minha BR para lá, e aí retorno essa informação para cá e gravo ela, ou dou, enfim, uma informação, uma mensagem para o meu usuário, que eu quiser fazer. Dá para fazer dessa maneira também. E a BR, ela pode servir também para um outro ponto, que aí já é uma coisa mais distante ainda, né? Mas é possível fazer. Então, eu posso chamar a BR, essa BR chama o script include, e dentro do meu script include eu posso fazer uma integração com outra plataforma. Então, por exemplo, eu quero validar um CEP. Pô, quem tem esse serviço de validação de CEP? Correio. Então, eu posso fazer a minha BR, chamar o script include fazer uma integração lá com o web service dos Correios, né? Vai bater no endpoint lá, valido esse CEP e vou voltando tudo, né? Então, eu posso fazer dessa maneira também. Então, tudo que é server-side pode ser executado dentro de uma BR. O Lucas está fazendo, está bem pequeno, consegue aumentar? Só que copia seu código aí. Salva ele aí do jeito que está, só para você não perder, que ele pode recarregar sua tela aí. Tá melhor? Tá, agora tá show. Ó, então a gente tem, o Lucas está fazendo aí um slide record, né? Para quem nunca mexeu com o ServiceNow, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo um select asterisco from, tá? No ServiceNow não tem select asterisco from, tem glide record. Então ele está fazendo um select asterisco from na tabela de usuário, que é sysuser. Não, tô pegando pelo sysid, ó. Tô fazendo uma consulta. Você está fazendo um select asterisco from sysuser, where sysid igual, entendeu? O campo sysid igual a esse. É um correspondente, né? Então, de fato, a gente consegue fazer, inclusive, foi uma das coisas que o pessoal da UPAR estava pregando, né? É a questão de você sempre utilizar camadas, né? Então, se a gente tem uma integração a ser feita, e ela vai acontecer no momento em que alguma ação é realizada na nossa base, aí você cria ali um script include para poder fazer essa integração, aí você faz a validação dos campos, né? Tratativa de exceção, para poder retornar essas informações para a base. Um dos exemplos que a gente pode fazer é essa questão do CEP, né, que a gente pode abordar, né, a questão do CEP. Então, tem o CEP Validation, o CEP Integration, né? Esse aqui, no caso, é a classe que foi criada. Aqui a gente poderia get CEP. E aqui eu posso passar, inclusive, um parâmetro, que é o current. Vamos imaginar que eu tenho um campo customizado na minha tabela, que chama CEP. Então, eu informaria o current.cep. E aí, eu estaria invocando esta classe e utilizando apenas esse método dessa classe. Né? Então, seria basicamente essa estrutura. Aí, tudo o restante poderia acontecer em torno do retorno que eu teria, né? Poderia não, vai acontecer em torno do retorno que eu vou obter. Essa parte de script include, a gente tem, deixa eu ver, deixa eu tirar aqui do modo full screen. Ó, a gente tem vários aqui, ó. A gente pegar os que estão na global. Deixa eu ver aqui que eu não tenha pitches. Tem vários. Esse aqui, por exemplo, ó, Action Utils. Então, esse aqui é um script include
O objetivo principal dele é reutilizar os códigos, né? Reutilização de código. Aqui tem vários métodos que eu posso estar utilizando. Então, ó, posso postar uma inserção, eu posso converter uma lista de ações, converter uma ação de formulário, enfim, depende muito de qual script include você está utilizando. Eu poderia ter um script include para fazer a validação, né, ou melhor, obter um CEP, eu faço um método para poder fazer a validação do CEP, tratativas de exceção, poderia fazer várias outras, um outro método, inclusive, para poder armazenar todas as consultas que foram feitas, né, a requisição que foi passada, o retorno, inclusive o parâmetro passado, para fins de debug, né, então tem várias formas a gente está utilizando também. Né. Aquela que eu estava criando ali, Lucas, consegue pegar pegou o retorno dela ali e joga para um campo, short description, só para o pessoal ver funcionando. Ah, não, essa classe aqui não existe não, só fui digitar. Não, tô falando do Glide Record. Ah, tá, sim. Roda ele aí. Beleza, então isso aqui eu vou comentar. Aqui, interação. Qualquer campo. Deixa eu só confirmar se de fato esse é o nome do campo. Eu tô com uma pulga atrás da orelha. Last login. Deixa eu só ver se para o meu usuário ele está preenchido, está vazio. Tá preenchido. Last login tá preenchidíssimo. Beleza. Last login mesmo. O que a gente está fazendo? Instanciando uma variável, inicializando uma variável, né, com um texto vazio, um string, fazendo instanciando a classe Glide Record, né, numa variável. A gente está utilizando ali uma query, onde está elaborando uma consulta, né. Então, para esses usuários, eu quero pegar aquele que tiver esse SysID, que no caso vai ser o SysID, que é o identificador único do usuário atual. Realiza a consulta, né, fala consultar. E se ele achar algum registro, ele vai armazenar este valor, primeiro ele recupera este valor e reatribui para essa variável, último login. E o que a gente está fazendo? A gente vai pegar, vai reatribuir esse último login no short description. Beleza. Então só vamos alterar aqui, ó, before update. Acho que o restante não precisa alterar. Vou fazer um teste só com essa parte. Olha, sim, para ver como é que tá. Beleza. Então vamos colocar aqui SAP. Ó, ele substituiu o short description pelo meu último login. Então, foi uma informação que ele recuperou. Tá. Então, vocês viram, né, que ele fez. Ele tá rodando a tabela de incidente, ela tá olhando a tabela de incidente, ele foi lá pela BR, bateu na tabela de usuários, poderia ser qualquer tabela, poderia ser uma verificação, isso é uma coisa até simples, né, mas poderia ser verificar alguma coisa na tabela de usuários e tal, se o usuário está ativo, por exemplo, para atribuir o usuário de alguma maneira, e aí dá, né, um retorno aí. Nesse caso foi só trazer a informação e postar ali, mas poderia ser qualquer outra verificação.
Então é uma coisa um pouquinho mais avançada que dá para fazer com BR também. Uhum. Assim, as opções são limitadas, né? Vai da necessidade da criatividade do ser humaninho. Mas, de fato, é muito útil, né? Para todos os efeitos. Tem, inclusive, uma regra, se eu não me engano, é padrão da ServiceNow, que estamos tratando de incidentes. Aí surgiram mais outros 2 incidentes que são exatamente iguais. Aí a gente faz a associação, falando que um incidente é filho do outro, né? Então, quando a gente resolve o incidente pai, os incidentes filhos, né, que estão relacionados com filhos, eles são resolvidos também, inclusive copiam na nota de resolução para os filhos. Então, isso é uma das utilidades que o pessoal enxerga para as BRs. É bem bacana essa automação, né? Seria Deixa eu responder uma pergunta aqui, Lucas. Chegou uma pergunta do Lucas Henrique aqui. Eric, você comentou sobre popular select box de itens de catálogo de acordo com a opção marcada em outro select box. A maneira mais simples de fazermos isso seria usando o Glide Ajax ou teríamos outra maneira mais viável? Cara, ServiceNow tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Pelo que você trouxe aqui, eu vejo pelo menos 3. Uma delas é o Glide Ajax, tá? Outra é o Reference Qualifier. O Reference Qualifier é o seguinte, é um script inline que você manda lá no teu select box, dá para fazer pelo Reference Qualifier, ele é um pouco mais limitado, e tem o Get Reference também, que é um outro que eu nem conhecia até bem pouco tempo aí, que também tem essa possibilidade. Qual que é a diferença de um para o outro, né? Como eu falei, o Reference Qualifier ele é meio limitado, você vai escrever um script inline, não dá para você ficar escrevendo muita coisa ali, né? É uma linha só e ela vai trazer baseado naquela informação que está ali. O Glide Ajax usando ali a parte de client, né? Vai usar um client script, um change, por exemplo, que vai chamar um script include, e aí ele ali dentro do script include ele vai chamar um método, vai processar uma informação. Ali você consegue ter liberdade para fazer mais coisas. Então tem uma regra que você tem que botar ali dentro, você vai, né, colocar, então você escreve quantas linhas de código você quiser. Então é sempre botar na balança. Se eu quero uma coisa mais simples que já me atende, vai no Reference Qualifier. Se eu quero uma coisa que tenha regras envolvidas e tal, verificações aí, usa o Glide Ajax. Beleza? Sim, é sempre importante ter em mente também que uma vez que você cria uma BR, ela vai estar interagindo sempre com aquela condição. Então, se você colocou uma determinada condição, ela vai sempre interagir. Se você quer que alguma ação seja realizada só que sob demanda, então é sempre interessante que utilize o próprio script include, tá? E aí no caso do item de catálogo, né, a forma como ele interage com o script include é utilizando o Glide Ajax também. Então é sempre importante te dar poder, né, para poder fazer bastante coisa. A gente vai fazer uma reunião, vamos marcar uma reunião aí para falar de Glide Ajax. Tem muita coisa legal que dá para fazer com o Glide Ajax. A gente já teve reunião falando de integração, mas o Glide Ajax é um negócio bem legal e bem útil, cara, que quem trabalha com desenvolvimento aí no ServiceNow utiliza bastante. Galera, a gente já está caminhando para o final aí, já passou de 9h30, né? E eu já estou começando a ouvir gritos aqui também em casa. A gente não pode continuar muito mais, mas eu queria saber aí se alguém tem pelo menos alguma última pergunta para fazer para o Lucas, porque a gente já tem alguns ritos aqui, né, que o Lucas já está careca de saber, mas a gente tem alguns ritos antes de terminar. E aí eu queria saber se alguém quer mandar alguma coisa aí, mais uma pergunta, ou que se quiser abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade. Não se sintam tímidos. Ou também, se até quiser depois perguntar no PV, fica à vontade. Fazendo ao vivo, a gente corre risco de errar bastante. Mas com calma, tudo acontece. E tem o Lucas, está no grupo lá também, né? Então podem mandar direto lá para ele, para a gente também, a gente responde. Vou fazer aqui, lançar aqui o LinkedIn do Lucas. Então esse é o primeiro ato aí já no caminhando para o final é lançar o LinkedIn. Então adicione o Lucas aí, fiquem à vontade para se conectar a ele. Eu vou botar o meu também, porque eu vi que tem uma galera nova hoje.
E se quiserem mandar aí também o LinkedIn, fiquem à vontade. A sessão network é importante a gente trocar. Eu tô vendo que depois lá do início entrou uma galera aí que chegou, que foi contratada essa semana, Thiago, Rodrigo, enfim, então aproveitar aí para dar parabéns agora ao vivo para vocês. Muito bom saber que vocês conseguiram chegar lá. Rafael já falou aí mais cedo. A gente tem gente em processo seletivo que as informações vão chegando aí. Então eu tenho certeza que tem gente que já vai conseguir também atingir o objetivo. Então vamos continuar nessa pegada, nessas reuniões aí. Eu acho que isso está fazendo bem para a gente. E continuem, não parem de estudar. Quem conseguiu chegar lá, cara, é só o começo, né? O primeiro, eu gosto de falar isso, é o primeiro passo. Pô, e agora o melhor, agora vocês vão ganhar para aprender. Eu tô na trilha da Capgemini, tô na parte da Service Sinal. É isso aí, ó. Estão contratando, Agora é só curso mandatório. Agora é tudo mandatório, meu amigo. Então mandei aí o LinkedIn, fiquem à vontade para mandar também. Quero agradecer aí a presença do Lucão, né, que veio mostrar um assunto importante para quem trabalha com Service Now. Quem já trabalha sabe que BR que é como desenvolvedor ali, até a gente chega no nível de ter pessoas de processo criando business rule na plataforma, então pessoas que não são, na sua essência, desenvolvedores, mas vocês viram que a gente consegue criar BR aí sem a necessidade de código, né? Então, dá para a gente ter ali um time que conhece bem a plataforma, qualificado, criando essas regras de negócio na plataforma. E as mais avançadas ali, que requerem código, aí sim, podem chegar para o time de desenvolvimento. E aí, valeu mesmo, Lucão, por trazer esse conhecimento para a galera. Obrigado. Eu até peço desculpas porque foi bem corrido, fui pego de surpresa. Tive pouco tempo para preparar tudo aqui, mas a gente pode estar aberto às perguntas, né, e futuras consultas também. Show de bola. E aí vamos partir para fazer a nossa foto, galera. Vamos abrindo aí, quem quiser aparecer.